Pense no seguinte cenário. O cérebro já tá ali, tipo, completamente fadigado, sabe? Uhum. A reserva de glicose já foi para o espaço. Exato. A estafa mental começa até a embaçar a visão. Foram, sei lá, horas resolvendo 80 questões dificílimas de direito. Nossa, e cobrando de tudo, né? Sim, cobrando desde a teoria geral dos contratos até aquelas minúcias bem específicas dos ritos probatórios. E aí o alívio de entregar o gabarito parece que está bem pertinho. Pois é, parece, mas em vez de ir para casa, o fiscal coloca na sua mesa duas questões discursivas. Ah, o terror. Complexas, abertas e o cronômetro lá, tipo, continuando a correr. Essa foi a realidade brutal de centenas de aprovados na última seleção do Ministério Público de Goiás. É, e o que torna essa imagem tão, assim, relevante para nossa análise de hoje é que essa mesma engrenagem está prestes a girar de novo. Com certeza, não é um evento isolado do passado. É um futuro muito iminente para milhares de profissionais da área jurídica que estão com os olhos voltados para o centro-oeste do Brasil. Exatamente, o cenário está totalmente montado. Então, a missão da nossa exploração de hoje é dissecar de ponta a ponta a iminente publicação do edital para o Programa de Residência Jurídica do Ministério Público do Estado de Goiás. E é super importante a gente deixar claro logo de início que a nossa análise aqui não trabalha com rumores, tá? De jeito nenhum. A gente se baseia estritamente no documento oficial e nas atualizações formais publicadas pelo próprio órgão. Uhum. E esses documentos oficiais apontam para uma janela muito específica, sabe? O edital deve ser publicado agora, ainda neste mês de abril de 2026. O que é um prazo curtíssimo, né? Nossa, muito curto. E é fundamental estabelecer que a nossa abordagem hoje não é simplesmente, tipo, ler um diário oficial ou recitar um cronograma para quem está ouvindo. Claro, isso qualquer um faz. Pois é. A verdadeira vantagem competitiva em processos seletivos de altíssimo nível vem da capacidade de decifrar a mecânica da prova. Entendi. É entender a filosofia da instituição e o formato tático da seleção antes mesmo de o jogo começar. Quem só vai ler o edital no dia em que ele sai, já começa muito atrasado. Certo. Vamos desempacotar isso, então. Vamos construir essa linha do tempo oficial para entender a urgência. Porque é como uma panela de pressão, sabe? Adoro essa analogia. É tipo os ingredientes estão ali cozinhando desde o final do ano passado. Os movimentos estratégicos do MP de Goiás começaram de forma muito clara no dia 29 de dezembro de 2025. Sim, quando a banca examinadora foi definida. Isso. E aí a gente teve um período de silêncio burocrático até que no dia 20 de fevereiro de 2026 o fogo dessa panela foi aumentado. Foi quando o extrato do contrato foi publicado, né? Exatamente. O Procurador-Geral de Justiça, o Sairo Terra Pérez, autorizou a contratação direta. Isso significa que a burocracia pesada foi vencida e o caminho está completamente livre para agora, em abril, o apito da panela soar de vez. Uhum. Mas a grande revelação desse processo todo, a peça central do quebra-cabeça, foi o nome da banca, o Instituto AOCP. Olha, esse é, sem dúvida nenhuma, o dado mais sensível de toda essa nossa análise preliminar. Por que você diz isso? Porque a escolha do Instituto AOCP muda completamente a arquitetura da preparação, sabe? Dita o ritmo da coisa toda. Sim, porque toda banca examinadora possui digamos, uma personalidade metodológica, um padrão de comportamento na hora de formular as questões. E conhecer esse padrão é o que separa o amador do profissional, né? Com certeza. Em seleções públicas de alto nível, isso é tudo. Mas vamos aprofundar um pouco nisso, porque a fama do Instituto AOCP, historicamente, sempre foi a de cobrar a letra fria da lei, né? A famosa decoreba. Aquela banca que muda um POD para um DEV, que cobra uns prazos super decorados. Isso ainda se sustenta ou é tipo um mito defasado? É uma excelente provocação, porque se for só decoreba, a estratégia de estudo é uma. Mas se houver complexidade jurisprudencial, aí é outra completamente diferente. Pois é, mas olha, o Instituto AOCP evoluiu consideravelmente nos últimos anos. Essa reputação da letra da lei não é um mito. Ela ainda é a espinha dorsal de muitas questões. Entendi, eles não abandonaram a essência. Não, de jeito nenhum. A OCP adora testar se o candidato realmente leu o texto normativo
E se não vai cair naquelas armadilhas de exceções à regra, sabe? Nossa, aquelas exceções que ninguém lembra. Exato. No entanto, em provas de alto calibre, como é o caso de uma residência jurídica para o Ministério Público, a banca adotou um modelo que a gente chama de modelo híbrido. E como é que funciona esse modelo híbrido na prática? É assim, eles criam enunciados bem mais longos, os famosos casos geradores. A banca narra uma situação hipotética, muitas vezes baseada numa jurisprudência bem recente do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Ah, então eles trazem o caso real. Trazem. Aí o candidato lê a historinha e pensa, poxa, isso aqui é sobre o entendimento pacificado do tribunal, tranquilo. E acha que já matou a questão. Pois é, mas aí, nas alternativas, a resposta correta não é a tese do STJ em si, mas sim a literalidade daquele artigo de lei que fundamentou a tese, entende? Caramba, é uma dupla camada de dificuldade, então. Exatamente. Exige-se que você reconheça o cenário jurisprudencial, mas saiba, vírgula por vírgula, o que o texto da lei diz sobre ele. Isso exige uma atenção absurda. É como se a banca usasse a jurisprudência como isca, só para ver se o candidato esqueceu o texto constitucional básico. É a armadilha perfeita para quem só estuda por resumos de decisões, sabe? Nossa, faz todo sentido. O que nos leva diretamente ao perfil de quem vai enfrentar essa prova. Sabendo que a OCP exige essa memória afiada aliada à interpretação, quem é que realmente tem a chave para entrar nessa disputa? Isso é bem importante. Porque os requisitos do documento oficial criam um filtro bem específico, não é verdade? Sem dúvida. Se conectarmos isso ao panorama geral, as regras de admissão desenham um perfil institucional muito claro para o MP. E quais são essas regras? Para ingressar no programa de residência jurídica, o documento exige o bacharelado em direito, mas com uma limitação temporal bem rigorosa. O diploma não pode ter mais de 5 anos. Nossa, 5 anos é uma janela bem curta. E se a pessoa passou disso? Caso o candidato tenha se formado há mais tempo, tem uma alternativa. Ele precisa estar ativamente matriculado num curso de pós-graduação. Ah, entendi. Que pode ser uma especialização, um mestrado, um doutorado ou até um estágio pós-doutoral. Mas peraí, deixa eu fazer o papel do advogado do diabo aqui, porque isso sempre gera polêmica. Manda. Por que o Ministério Público colocaria um limite de 5 anos de formado? Quer dizer, uma pessoa com 10, 15 anos de advocacia nas costas não traria uma bagagem prática infinitamente superior para ajudar os promotores? Muita gente questiona isso. Porque parece meio contra-intuitivo você barrar a experiência, né? Parece mesmo. Mas faz todo sentido quando a gente analisa a natureza de uma residência. Sabe, o objetivo do programa não é contratar um promotor adjunto ou um advogado sênior disfarçado. Não é uma vaga de emprego comum. Exato. O objetivo é a formação continuada e esse intercâmbio acadêmico. Um profissional com, 15 anos de carreira já tem muitos vícios de mercado. Verdade. Metodologias já muito consolidadas. Pois é, e muitas vezes não tem mais aquela flexibilidade para absorver a dinâmica de funcionamento interno de uma instituição tão peculiar quanto o MP. Faz sentido. O que o órgão busca, então, ao limitar o tempo de formação ou exigir o vínculo com a posse, é uma mente mais maleável, né? Exatamente isso. Eles querem aquele frescor acadêmico. Querem oxigenar as ideias. Sim. O MP que é aquele indivíduo que está com a doutrina mais recente fervilhando na cabeça, sabe? Alguém que está lá debatendo as inovações do direito digital ou do processo penal constitucional nos corredores da universidade. É uma simbiose, então. Ao trazer pesquisadores e recém-formados, a instituição injeta uma teoria de ponta nas suas veias práticas. Perfeito, é uma via de mão dupla. O residente aprende a dureza e a urgência do mundo real lidando com inquéritos de verdade, né? Sim, a vida real bate na porta. Bate forte. E o promotor ganha um assistente intelectual que domina essas teses acadêmicas mais modernas e frescas. Entendi a lógica dessa simbiose. E isso acaba se refletindo diretamente na contrapartida do edital, que é a carga horária. Ah, a polêmica da carga horária. É porque o documento estabelece uma jornada de trabalho de 30 horas semanais. Mas sendo muito realista sobre o sistema judiciário brasileiro, a gente sabe que a demanda no setor público frequentemente engole o servidor. Com certeza. A máquina é pesada. Pois é. Então essas 30 horas não correm um risco enorme de virarem 50 horas não oficiais?
Quer dizer, não é super comum o volume de processo simplesmente esmagar esse limite do relógio? Olha, essa é a grande preocupação de qualquer um que entra no sistema de justiça, né? Mas a residência jurídica tem uma arquitetura de proteção institucional bem interessante. Sério? Como assim? Como o vínculo do residente depende, em muitos casos, da sua manutenção na pós-graduação, uma sobrecarga excessiva destruiria o próprio propósito do programa. Ah, claro. Ele perderia o vínculo. Exato. Se o promotor exigir 50 horas semanais do residente, esse profissional não vai conseguir escrever a dissertação de mestrado dele, sabe? Não sobra tempo para viver, quem dirá pesquisar. Ele perde o vínculo acadêmico e, consequentemente, perde o direito de continuar na residência. Ah, então essa carga de 30 horas não seria, tipo, o ponto de equilíbrio perfeito. É exatamente isso. É como ter um pé firmemente plantado na realidade crua do sistema judiciário, enquanto o outro pé ainda tem espaço para pesquisa e para o meio acadêmico, né? Das 6 horas diárias. É um freio de arrumação estrutural. O Ministério Público garante aquela força de trabalho diária, mas preserva o oxigênio que é necessário para o profissional continuar estudando no período inverso. Genial. O que ele descobre à noite, lá na aula de especialização, pode ser a solução para um parecer complexo que ele vai ajudar a redigir na promotoria logo na manhã seguinte. Sim, vira um ciclo de retroalimentação intelectual sensacional. E para a gente dimensionar o impacto prático desse ciclo todo, a gente precisa analisar os dados concretos de volume, né? Sim, olhar para os números. Como o edital de 2026 está ainda como um fantasma na iminência de sair, o nosso mapa de navegação mais seguro é olhar para a última grande guerra, que foi o documento oficial da seleção de 2024. Exato. E os números daquele certame revelam uma verdadeira magnitude dessa oportunidade, viu? Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Analisando as fontes oficiais, o último programa em 2024 ofertou um total impressionante de 511 vagas. 511. É muita coisa. Gente, 511? Para colocar isso numa perspectiva divertida, existem centenas de municípios no Brasil onde o fórum inteiro não tem nenhum décimo desse contingente. É verdade. É quase como injetar o equivalente a uma pequena cidade jurídica populada exclusivamente por essas mentes dentro da estrutura do estado de Goiás. O que é fascinante aqui é que o volume é assombroso. Mas um número tão colossal assim não é um acaso, não é um capricho do departamento de RH do órgão, sabe? Não. É o que então? É um diagnóstico institucional profundo. O Ministério Público é, por excelência, a instituição mais demandada do país hoje. O trabalho lá não acaba nunca. Nunca. Hoje em dia, os promotores não lidam só com crime de rua ou aquela corrupção municipal clássica. Eles enfrentam crimes cibernéticos super intricados, lavagem de dinheiro com criptomoedas. Nossa, o nível de complexidade subiu muito. Subiu demais. Tem desastres ambientais que exigem conhecimentos periciais avançados, litígios estruturais enormes na saúde pública. A máquina demanda braços e cérebros de forma insaciável. Então, essas 511 vagas são, na verdade, um atestado de que a complexidade do mundo real ultrapassou a capacidade de processamento daquela velha estrutura do órgão. Precisamente. O MP de Goiás percebeu que, para não entrar em colapso diante dessas novas demandas tecnológicas e sociais, eles precisam desesperadamente dessa força-tarefa de residentes. Precisam de gente fresca para processar tudo isso. Exato, precisam de pessoas para fazer a triagem de processos, para pesquisar a jurisprudência fina, redigir minutas e dar uma vazão real àquele gargalo processual. E essa necessidade massiva por suporte intelectual é a melhor notícia possível para quem estuda. Sem dúvida. Significa que o concurso não é tipo uma loteria para selecionar apenas 5 gênios inatingíveis. Não é aquela vaga única que só um extraterrestre passa. Não, é uma operação de recrutamento em massa. Há muito espaço para quem tem uma preparação sólida e estratégica. Mas haver espaço não significa de forma alguma que a porta está ali destrancada esperando você entrar. Longe disso. E é aqui que a gente chega ao cerne da nossa análise tática de hoje. Se o prêmio é ingressar nessa estrutura gigante, como é que essa massa de candidatos foi filtrada no passado? E o funil para acomodar essas 511 vagas não foi nada gentil. Pelo contrário, foi implacável. Vamos detalhar essa mecânica de sobrevivência.
Vamos lá. Avaliar milhares de candidatos exige um método que teste muito além do conhecimento técnico. O documento oficial de 2024 desenhou um verdadeiro teste de resistência. O filtro principal foi construído com uma prova objetiva de 80 questões de múltipla escolha. 80 questões da OACP não é brincadeira. Não mesmo. E a regra de corte era cristalina e brutal. A prova valia 100 pontos e quem não atingisse no mínimo 50 pontos estava sumariamente eliminado. E os temas, né? Os temas exigidos foram aquelas fundações graníticas do sistema jurídico. Direito constitucional, administrativo, civil, penal, processual civil e processual penal. Não tinha matéria periférica para dar uma aliviada. O foco foi puramente nos pesos pesados. Isso levanta uma questão importante, porque essa seleção de disciplinas revela muito do que o MP quer. Eles não estavam interessados em saber se o candidato decorou o regimento interno ou alguma legislação eleitoral super específica. Eles foram direto na base dogmática. Sim, um residente precisa saber como o Estado funciona através do direito administrativo e precisa dominar completamente a engrenagem do processo, seja ele civil ou penal. Faz sentido. E 80 questões desses temas densos representam um desgaste cognitivo monstruoso. Especialmente considerando aquele perfil do Instituto OACP que a gente já discutiu, né, que adora misturar a leitura exaustiva da lei com aquelas historinhas jurisprudenciais complexas. O tal do modelo híbrido. Mas a verdadeira crueldade pedagógica dessa prova, e que, sendo honesto, é uma genialidade do ponto de vista de quem seleciona, foi o que aconteceu no final da prova objetiva. Ah, essa parte é de chorar. Sim, isso nos leva de volta àquele cenário do nosso início. Porque a seleção não terminava nas 80 questões. Pois é. Além de dominar os 6 pilares em múltipla escolha e garantir a nota mínima de sobrevivência, o edital estabeleceu uma segunda fase que foi a prova discursiva. 2 questões teóricas complexas. Sim, valendo mais 100 pontos, de caráter eliminatório e classificatório. E o fator crítico que elimina milhares de pessoas é que essa etapa discursiva foi aplicada rigorosamente no mesmo dia. É uma mecânica que vai contra o instinto de preservação do cérebro humano, cara. Pensa na ginástica mental exigida ali. O indivíduo passa horas transitando da teoria do domínio do fato no direito penal para o rito de penhora no processo civil. A cada 3 minutos o raciocínio tem que mudar de marcha. Exato. E quando a exaustão atinge o pico absoluto, quando a única vontade que a pessoa tem é de fechar o caderno de prova e ir dormir, 2 lajes discursivas caem no colo do candidato. É surreal. É como correr uma meia maratona sob o sol do meio-dia e bem na linha de chegada um fiscal te entregar um cubo mágico e dizer, tipo, olha, resolva em 5 minutos ou você está desclassificado. Nossa, a analogia do cubo mágico é perfeita para ilustrar essa demanda por clareza sob extrema fadiga. Porque exige um raciocínio lógico quando você já não tem mais energia. E na vida real de uma promotoria, de justiça, as crises não acontecem quando o residente está descansado tomando um cafezinho tranquilo, sabe? As coisas estouram na pior hora. Elas estouram às 5 da tarde de uma sexta-feira, com o prazo fatal se esgotando, dezenas de volumes na mesa e a pressão absurda de um caso midiático. Então a prova, no fundo, simula essa fadiga operacional do dia a dia. Exatamente. O candidato não precisa apenas saber o conceito jurídico. Ele precisa ter a capacidade de organizar a ideia, estruturar premissas, usar o vernáculo adequadamente e redigir uma resposta super coesa com a mente totalmente exausta. Genial! E como é que se sobrevive a esse tipo específico de tortura cognitiva? Porque, logicamente, apenas ler livros de doutrina na biblioteca não prepara o corpo físico e a mente para essa maratona. Ah, não prepara mesmo. O cérebro que só recebe informação passiva vai inevitavelmente entrar em colapso na 30ª questão da OACP. Vai fundir o motor muito antes de sequer ler o enunciado da prova discursiva, né? Com certeza. A única vacina contra o colapso no dia da prova é a simulação constante. O candidato precisa condicionar a mente ao estresse da tomada de decisão ativa. O famoso estudo por recuperação ativa. Isso. Resolver milhares de questões da banca não serve apenas para fixar o conteúdo que você leu. Serve para criar resistência atlética no cérebro.
E quem treina resolvendo listas intermináveis da OCP passa a identificar os padrões visuais e semânticos da banca, né? A leitura fica bem mais rápida. A eliminação de alternativas absurdas torna-se instintiva. E é isso que economiza aqueles preciosos minutos e energia mental para você chegar vivo na etapa discursiva. Basicamente transferir o esforço do consciente para o automático. E olha, para o estudante que quer se preparar de verdade para esse nível de exigência, a recomendação tática de ouro é a seguinte: se você, estudante, quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. A ferramenta certa faz toda a diferença. Porque quando a gente encara de frente a estrutura dessa prova de 2024, fica muito claro que a prática massiva de questões é a única armadura possível. O treino exaustivo é o que separa o candidato que chuta o final da prova objetiva por puro desespero daquele que cruza a marca dos 50 pontos com fôlego suficiente para estruturar uma redação jurídica brilhante. Esse nível de preparo transforma a ansiedade em execução tática pura, sabe? A familiaridade com o tipo de pegadinha da banca e a capacidade de suportar a carga pesada de leitura fazem com que a prova discursiva, que vale aqueles 100 pontos cruciais, seja a alavanca que joga o nome da pessoa centenas de posições para cima na lista de classificação final. É a diferença entre ser engolido pelo processo seletivo e dominar as regras do jogo. Com certeza. Então, fazendo um balanço de tudo que desempacotamos aqui hoje, o que toda essa eminência significa para o cenário jurídico, nós acompanhamos o rastro dos documentos oficiais, né? A contratação da banca Instituto AOCP em fevereiro soou o alarme definitivo. Sim, o jogo começou ali. Agora, abril de 2026 se apresenta como o horizonte de um dos editais mais aguardados do Centro-Oeste. O perfil exigido bacharel recente ou pesquisador de pós-graduação vai ao encontro de uma carga horária muito inteligente de 30 horas. O tal do ponto de equilíbrio. E, balizados pela magnitude astronômica das 511 vagas do último certame, estamos observando a criação de um verdadeiro exército intelectual para reforçar o Ministério Público de Goiás. É uma arena construída para testar limites técnicos e mentais, mas a recompensa é o acesso ao núcleo de uma das instituições mais dinâmicas do país. E antes da gente encerrar essa nossa radiografia dos dados, toda essa estrutura mecânica e burocrática levanta um questionamento filosófico bem interessante que pouca gente faz. Sério? Qual o questionamento? Nós passamos muito tempo analisando como a instituição cria barreiras cruéis, filtros rigorosos e provas de resistência para moldar e selecionar os candidatos que vão entrar na casa dela, né? Mas existe o lado inverso dessa equação. O impacto de quem consegue entrar. Exatamente. Pensem no peso de uma instituição tradicional, secular e super hierarquizada como o Ministério Público. Quando essa mesma instituição absorve de uma só vez centenas de novas mentes. Mentes frescas. Isso, recém-formados, imersos na cultura digital, mestrandos com aquelas teses vanguardistas sobre garantismo penal, profissionais que não carregam os vícios da velha burocracia, um choque de realidade é inevitável. Vai chacoalhar as estruturas. Vai. E a pergunta que permanece não é se a instituição vai conseguir treinar esses novos residentes. A verdadeira provocação é: será que não são esses novos residentes, através desse volume gigante e da renovação de ideias, que acabam, de forma silenciosa e irresistível, transformando e modernizando a própria instituição de dentro para fora? Nossa, é a velha metáfora do rio e da rocha. Quem realmente altera a forma de quem com o passar do tempo, né? Será que o edital não está apenas filtrando candidatos, mas sim selecionando a futura identidade do próprio Ministério Público? É uma daquelas perguntas que não caem na prova objetiva, mas que definem o futuro do direito no país. Que reflexão espetacular. Fica o convite para a gente pensar sobre isso. Mantenham os estudos afiados, continuem decifrando as regras do jogo antes do apito inicial e até a nossa próxima exploração.